Igreja que está em Marambaia. Nós iremos ouvir nesse momento as pregações da Palavra de Deus nos cultos pelo pastor Edivaldo dos Santos, que foi chamado pelo Senhor para zelar da sua palavra e para cuidar das suas ovelhas. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. A presença de Jesus, o Salvador. Aos Coríntios, capítulo 8, versículos 6 e 7. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Entretanto, nem em todos há esse conhecimento, pois alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem como de coisas sacrificadas a um ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, contamina-se. Segundo a palavra de Deus, na verdade, muitos creem que existem muitos deuses para atender a humanidade. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, só há um só Criador, o Pai de todos nós, e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como também está escrito, que em cima no céu, nem embaixo na terra, outro nome não foi dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos: Jesus, o Filho de Deus. E sabemos que, na verdade, muitas pessoas invocam a outros deuses, nomes que dão aos santos. Muitos, na verdade, clamam aos seus deuses, aos seus santos, e dizem que recebem alguma bênção, alguma cura, mas na verdade não provém de Deus. E isto também não é uma garantia de que a pessoa terá a vida eterna. A vida eterna é concedida ao que crer na palavra, pois aquele que não crer, disse Jesus, já está condenado. As pessoas que usufruírem de benefícios alcançados, não é? Dádivas alcançadas através de santos, de imagens, de ídolos, de estátuas, que a palavra de Deus diz no Salmo 115, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, necessitam de que alguém os leve. Assim, nós ensinamos que para a pessoa ter a vida eterna e ser salva da condenação que há de vir para todo o mundo, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, e é importante nós buscarmos a verdade para sermos libertos do mau conhecimento, do conhecimento errado. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Na verdade que muitas pessoas se sentem ofendidas quando nós pregamos sobre os ídolos. Nós sabemos que existem outros tipos de ídolo. Por exemplo, a Bíblia diz que a avareza é idolatria. É um apego que a pessoa tem ao dinheiro, aos bens materiais. Também a palavra de Deus diz, no livro do profeta Samuel, que o porfiar e a rebeldia contra Deus é também considerado um pecado de feitiçaria e idolatria. Assim, muitas pessoas são idólatras porque são avarentos e, na verdade, se rebelam contra o Senhor e também
porfiam, disputam com Deus. Este é um pecado pelo qual as pessoas, na verdade, irão padecer no dia do juízo final. Mas a nossa mensagem, a nossa pregação, é para que alguém que esteja de fora, acostumado a uma religião, que na verdade não lhe mostra nas Escrituras as coisas que ensinam tão perfeitamente, faz com que as pessoas, aquelas que seguem a tais religiões, fiquem confusas. E muitas pessoas até defendem, mas cegamente, certos ensinamentos e doutrinas sem saberem da verdade. E ficam ofendidas quando alguém fala mal de sua igreja. Mas estas pessoas deveriam defender a Cristo, defender o Evangelho, defender a palavra, pois há muitos hábitos, costumes, sinais que não vêm de Deus, que não são do Senhor. Por isso, para nós há um só Deus e só um santo pelo qual nós devemos clamar, que é Jesus. Ele mesmo diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Ele não disse para nós pedir em nome do apóstolo Paulo, ou de Pedro, ou de São Jorge, Santo Antônio, ou então de Mateus, ou então de São João, ou de outro discípulo que todos consideram como santos. Mas ele disse para que pedirmos, devemos pedir em nome dele. Tudo que pedimos em nome de Jesus. Porque não foi ninguém que morreu na cruz, sacrificando-se por nós, para pagar a dívida do homem, do ser humano com Deus. Porque todos nós pecamos contra o Senhor. As pessoas que nascem de uma mulher já pecam diante de Deus, pois todos estão debaixo do pecado. É preciso crer nas palavras do Senhor Jesus e segui-las para alcançar a vida eterna e não entrar em condenação. Todos os pensamentos, todas as palavras e obras realizadas que na verdade não são de acordo com a vontade do Senhor Deus, não estão de acordo com a palavra, levará o homem à condenação eterna. Pois está escrito que todos havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para sermos julgados, e seremos julgados segundo as nossas obras. Ora, Deus há de ressuscitar toda a humanidade, e todos havemos de comparecer ante o tribunal de Jesus Cristo no dia do juízo final. E isso está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 em diante. Todos então havemos de comparecer naquele dia e vamos prestar conta. Então é importante nós aprendermos correto, fazermos certo antes de morrer, antes de partir desta vida, para nós não partirmos com débito contra o Senhor, contra a sua palavra. Nós sabemos que existem muitas religiões fatiando a Bíblia, cada uma interpretando, dando ensinamento de acordo com o ponto de vista de cada religião, procurando agradar pessoas de diversos gostos para atraí-las à sua igreja. Cada uma apresenta algo para atrair as pessoas, mas nós devemos atrair as pessoas ao Senhor Jesus Cristo e não a nós mesmos ou a nossa religião, pois cada um tem direito de examinar as Escrituras e conferir o que nós estamos pregando, se está de acordo com a palavra de Deus. Isto sim é que devemos fazer, porque todos nós somos criaturas de Deus. É interessante também que a palavra de Deus diz que os seres humanos não são filhos de Deus, mas todos são criaturas. É importante nós lembrarmos isto. Mas no Evangelho de João está escrito que Jesus veio para os judeus, o seu povo, mas os seus não o receberam. Muitos judeus rejeitaram o Evangelho e rejeitaram Jesus como seu Salvador e Messias. Mas está escrito que todos os que o receberam, que receberam Jesus no seu coração, ele, Jesus, deu-lhe o poder desta pessoa ser feita
filha ou filho de Deus. Então a pessoa que recebe a Jesus, ele passa a ser filho de Deus, porque também ele recebe o Espírito Santo, que após a morte de Jesus foi dado à humanidade, àqueles que crê. É este Espírito Santo que molda as nossas vidas, transforma o nosso viver e nos faz ser exatamente como Cristo, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Passamos então ter o mesmo sentimento de Jesus em nossos corações, e o nosso interior passa a ter esse mesmo espírito de filho de Deus, seguidor de Jesus. Muitas pessoas não admitem que não sejam filhos de Deus ou filhas de Deus. Todas querem ser filhas de Deus, todos querem ter o nome de filho, todos querem gozar da vida eterna, mas a dificuldade é a transformação. Nem todos querem se converter, querem deixar os maus hábitos, os maus costumes, os usos e costumes que aprenderam das suas famílias, do mundo onde vivem, da nação onde vivem. Esta é a verdade. E quantos cristãos, quantos evangélicos, quantos religiosos, católicos, espíritas, estão em suas religiões, mas não vivem segundo a palavra do Senhor. Antes praticam coisas que mancham a sua alma. Na verdade, que todos nós devemos nos voltar para Deus em uma transformação, transformando o nosso coração primeiramente, mas também transformando as nossas palavras, tudo em nossa vida, pois a Escritura diz que nós devemos ser santo, ser transformado, ser santo em toda a nossa maneira de viver. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para nos ensinar a viver diante de Deus conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade. Pois quando Deus fez o homem no jardim do Éden, o homem vivia em harmonia com Deus, juntamente com a sua esposa. Adão e a sua esposa Eva tinham uma ligação perfeita, viviam em harmonia, desfrutando de todas as coisas que ali no jardim do Éden Deus colocara. Eles eram muito abençoados, viviam em paz, não tinham pensamentos perturbadores, não sentiam medos, receios, não tinham ansiedade por nada, viviam a vida tranquila. Eles gozavam de uma paz gloriosa. Mas quando o inimigo de nossas almas, o diabo, que na verdade ele já estava caído muito antes de Deus fazer o céu e a terra, ali então ele penetrou na obra de Deus e através de uma serpente ele falou à mulher para que eles caíssem, tanto Eva como seu esposo. E o diabo conseguiu isto. O inimigo de nossas almas conseguiu, pois quando Eva ali estava no jardim, o inimigo de nossas almas, através de uma serpente, disse para Eva: assim disse Deus que não comereis de todas as árvores do jardim? Isto foi uma forma de início, para iniciar um diálogo entre ele e Eva, a fim de tentá-la. E Eva disse: não, de todas as árvores comeremos, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comeremos, porque no dia que comermos, morreremos. Então o inimigo, com esta palavra, com este diálogo, disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Eva, com esta palavra, achou que verdadeiramente, ela conhecendo o bem e o mal como Deus, não morreria, seria igual a Deus. Foi exatamente esta vontade no coração do inimigo, antes de Deus criar o céu e a terra. Estando ele lá no céu, ele caiu de diante de Deus, ele foi expulso do céu, porque foi exatamente isso que ele quis fazer. Ele quis ser igual a Deus.
e entrou na prática da rebeldia. Por isso que qualquer coisa que é colocado na frente de Jesus, na frente de Deus, é idolatria. Tudo que uma pessoa amar muito mais do que a Deus é idolatria. Se nós apegarmos com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso corpo, torna-se uma idolatria, um ídolo. Bom, Eva então ficou certa de que seria igual a Deus, foi e comeu do fruto de uma árvore que o Senhor Deus tinha dito para não comer. Deus poderia ter colocado uma outra ordenança, um outro mandamento. Era apenas um mandamento que era necessário cumprir. E, na verdade, eles não cumpriram. Então ela comeu, percebeu que não morreu imediatamente e levou também do fruto a Adão, seu esposo. Certamente o persuadiu e disse, talvez, não vou dizer que isso esteja escrito, olha, eu comi e não morri. E Adão então tomou também do fruto e comeu. Quando ele acabou de comer, os seus olhos se abriram e sentiram vergonha, porque viram que estavam nu, e coseram para si aventais de folhas de figueira. Veja que o homem começou a notar a maldade. Então todos que nasceram desde o princípio de Adão até agora, crescem já aprendendo a maldade. Por isso Jesus veio ao mundo, para que as pessoas pudessem, através da sua morte, superar o mal. Porque com a morte de Jesus, como nós falamos, o Espírito Santo que estava em Cristo Jesus saiu dele e veio para nós. É como descascarmos uma laranja, espremer a laranja e beber do seu suco. Foi isso que aconteceu. Jesus foi espremido, foi oprimido, foi pisado, e pela sua aflição nós é que fomos sarados. O castigo que era para nós caiu sobre ele, e através de suas feridas, de seus sofrimentos, de suas pisaduras, ele foi pisado e moído, nós fomos sarados, porque dele veio o suco da uva, o seu sangue precioso, veio sobre nós e nos deu vida. O Espírito Santo, então, entrando em nosso viver, a partir do momento que nós recebemos a Jesus em nossos corações, nós passamos a ter um poder que nos transforma, que nos ajuda. Então, o cristão, ele não muda sozinho. Seguir a Deus não é fácil, mas é fácil para aquele que está em Jesus e que recebe a Jesus no seu coração. O Espírito penetra no nosso interior e nos ajuda, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É por isso que se prega a palavra, para que as pessoas não vão para o inferno. Nós temos que fugir da condenação do inferno, mas as pessoas estão muito preocupadas no futuro daqui deste mundo, no futuro de 50, 60, 70, 80, 90 anos. Mas o que é isto comparado ao sofrimento do inferno, que é eterno, não tem fim, ou comparado à vida eterna num mundo glorioso onde nós vamos habitar, aonde vamos gozar, desfrutar de todas as bênçãos e delícias, sem guerra, sem interrupção nenhuma, sem morte, sem dores, sem doenças, sem divisões, sem ódio. Nosso corpo, o corpo que iremos receber para a nossa alma e nosso espírito, será um corpo eterno, um corpo que não envelhece, não irá envelhecer. Este corpo de carne, ossos e sangue, os vermes o comerão, mas o corpo que o Senhor Jesus tem nos prometido será como os anjos de Deus. Como ele disse, aqueles que forem dignos de alcançar a vida eterna não se casarão e nem serão dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Os céus é um mundo maior do que a terra onde nós vivemos. É um lugar onde tudo se renova, ninguém se enfada, ninguém enjoa. Lá não existe noite, ninguém vai dormir, porque não haverá cansaço no nosso corpo. O nosso corpo será maravilhoso, como Deus. Deus não precisa de dormir,
e os seus anjos ficarem como guardas vigiando o céu. Lá não existe isso. É um mundo glorioso. Esta é a promessa de Deus. É a grande promessa do Senhor para aqueles que creem, para aqueles que na verdade são chamados por Deus. Se você que está ouvindo esta mensagem sente no seu coração que você é de Deus, que algo te toca, então ouve a voz do Senhor Jesus, pois Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu as conheço, e delas eu sou conhecido. Como disse Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Assim, na verdade, o Senhor quer nos guiar aos verdes pastos dos céus da sua palavra e às águas tranquilas do seu Espírito. É interessante que Jesus disse que aqueles que servem a Ele ou que vão servi-lo não vão ter uma vida tão fácil aqui no mundo como qualquer outra pessoa. Terão batalhas, não é? Irão travar lutas, mas terão uma alegria e uma paz do coração e o poder do Senhor com ele, ajudando a atravessar as agrúrias da vida, as aflições, o fogo que incendeia o mundo, as águas do mar da vida. O Senhor diz em Isaías 43 que nós não vamos nos queimar no fogo e nem vamos nos afogar nas águas, se estas vierem sobre nós, porque Ele disse que estará conosco, passará conosco. Esta é a parte maravilhosa e interessante para nós que vivemos com Jesus deste mundo. Nós lutamos com o Senhor do nosso lado, nós vencemos com Ele, e Ele nos ajuda a permanecer fiel a Ele com a nossa fé até o final da nossa vida. Nós, na verdade, que cremos em Jesus, aguardamos assim, servindo a Ele, até o dia que Ele vier ou o momento que nós partirmos desta vida. Então, esta é a palavra, é isto que é o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Essas boas novas são boas notícias que nós pregamos para aqueles que são de Deus. Aqueles que não são do Senhor vão ignorar a mensagem, como têm ignorado muitos ensinos da palavra de Deus. E, na verdade, está escrito no livro do profeta Zacarias que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pois o Senhor disse lá no livro de João, Evangelho, que o Espírito Santo iria convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas ainda tem muitas coisas para se falar e aprender. E isto é o básico para você que não tem entendimento e conhecimento. Mas é necessário deixar a prostituição, a mentira, os roubos, os furtos, o engano, a idolatria, as feitiçarias e servir a Jesus de acordo com a sua palavra. Porque, na verdade, há um livro para cada ser humano. Ainda que somos bilhões na face da terra, todos nós somos filmados e acompanhados dia após dia, hora após hora, minuto e segundo. Na verdade, há um controle lá no céu, e no dia do juízo, Deus há de ressuscitar todos os seres humanos para prestarem conta diante do Senhor. Creia na palavra, ouça a palavra, e o Senhor te abençoará. Busque as riquezas do céu e não as da terra. Busque o conhecimento da verdade. Prepara a tua alma, prepara a tua vida para te encontrares com o Senhor teu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já
Jesus.